Hoje é dia de polêmica aqui no Extra Extra. Nossa! Vamos falar de um dos episódios mais controversos do universo Chespirito. A saída de Ramon Valdez dos programas de Roberto Gomes Bolanhos. Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Antes da gente começar, é importante deixar bem claro. A intenção desse vídeo não é ficar apontando o culpado disso ou daquilo, tomando o lado de um ou de outro. É apenas transmitir os fatos, baseado com o que existe de registros sobre essas histórias. Porque o que não falta é vídeo sensacionalista com mentiras, com distorções por aí, tá certo? Então vamos agora ao que interessa. Ramon Valdez, mais conhecido como Seu Madruga, Tripa Seca, Super Sam e outros tantos personagens, era um dos nomes tradicionais do elenco de Roberto Gomes Bolanhos. Estava lá desde o ano 1970, quando era um dos super gênios lá da mesa quadrada, interpretando o engenheiro Tirado Alanis. Logo depois, ele foi participando de outros sketches do programa, até que em 1972 ele participa do sketch que deu origem ao Chaves. E para você entender essa história, é só clicar aqui no card para conferir esse vídeo. E esse sketch foi dar origem também ao personagem da vida dele, o Seu Madruga, personagem que o tornou conhecido em todo o mundo. E o Seu Madruga, sem querer querendo, virou o centro do seriado. Pois olha só, era ele quem cuidava do Chaves. Lembra que até no episódio dos Espíritos Zombeteiros ele ficou sonâmbulo porque se preocupava tanto com a fama de Chaves. Era o pai da Chiquinha. E eu te trouxe uma surpresa. Obrigada, papaizinho lindo, meu amor. Era o cara em que a dona Florinda dava os tabefes. Quer dizer, foi, mas... Era nele que o Kiko empurrava e chamava de gentalha, gentalha. Gentalha, gentalha! Ele era a paixão da dona Clotilde. Cuidado, cuidado. Lembre-se que há ferimentos em todo o seu corpo. Ai, seu corpo excitante, seu Madruga. Ai, como me alucina. Era dele que o seu Barriga cobrava o aluguel. Pague o aluguel. O quê? E de vez em quando ele se estranhava com o professor Girafales. Isso quando o mestre não ia lá pedir uns conselhos amorosos pro Mamá. Há uma coisa que eu quero lhe dizer há muito, muito tempo. Estou apaixonado por ti. Com isso aí, se ao invés de Chaves o nome da série fosse Seu Madruga, até que não seria injusto, né não? Mas enfim, tudo estava indo maravilhosamente bem, até que em 1978, Carlos Villagrán, o Kiko, deixa os seriados e vai trabalhar em outros países. Meses depois foi a vez de quem? Ramon Valdez. Ele saiu e fez suas últimas participações no Chaves no episódio O Cachorrinho. Peludinho! E no Chapolin no episódio A Volta do Renegado. Bom, a gente já comentou aqui no canal sobre por que o Carlos Villagrán saiu das séries. Está aqui no canto para você conferir o vídeo. Mas, e por que causa, motivo, razão ou circunstância o Ramon também saiu das séries? Isso foi motivo para muita especulação. E deu para entender mais ou menos quando surgiram na internet algumas reportagens antigas com falas do próprio Ramon Valdez. Em junho de 1979, por exemplo, a revista mexicana Alerta trouxe uma entrevista com o Ramon Valdez. O Ramon disse que saiu da série por causa de um problema com o Chespirito, que não quis lhe emprestar $20 mil para que Ramon não perdesse uma casa em Cuernavaca, no México. Parece estranho sair por causa de um desentendimento desses por dinheiro, não é? Mas a mesma revista trouxe uma fonte anônima falando que o motivo real da saída teria sido por causa da Florinda Mesa. Naquela época, em 1979, a Florinda e o Chespirito já tinham assumido seu relacionamento. Dizem que naquela época também ela começou a interferir demais na produção dos seriados. E em novembro de 1980, o Ramon fala mais abertamente a respeito disso em uma entrevista para a revista chilena Roy. Olha só o que ele diz. Eu queria minha independência, jovem, mas também foi porque Chespirito mudou um pouco. Já apaixonado pela Florinda, ele lhe deixou as rédeas soltas. Eu saí a tempo.
Agora sei que ela é diretora, a editora, a que chega em tal horário, enfim, é a patroa. E isso, você sabe, não funciona. Que coisa isso, não? Mas essa história ganhou outros contornos em 1971, quando Ramon Valdez deu uma entrevista para a revista mexicana TV e Novelas. Nessa entrevista, o Ramon fala que saiu por motivos financeiros, que ele teria recebido uma proposta muito boa dos Circorins. O Ramon conta que foi falar com o Chespirito a respeito disso, e o Chespirito disse que tudo bem, que era a vida dele, que ele não poderia interferir. Se ele quisesse sair, era a vida dele e a oportunidade dele. Que se ele precisasse, contaria com um amigo para o que fosse preciso. E o Ramon ainda reforça que não saiu brigado com ninguém. Pois é, estranho isso, né? Cada entrevista contradizendo a outra. O que será que houve? Bom, o próprio Ramon disse que o Roberto mudou por causa da Florinda. E o seu filho, Esteban, comentou que o pai estava se incomodando com os rumos que a produção vinha tomando quando a Florinda Meza assumiu seu relacionamento com o Chespirito. Agora, isso aqui é só especulação, tá? Talvez tenha sido mais ou menos o seguinte: o Ramon estava meio incomodado com isso mesmo, e ele recebeu aquela proposta dos Circorins para trabalhar fora do Chaves. E o que faltava para ele era talvez um motivo. E o motivo talvez tenha sido aquela encrenca lá com o Roberto por causa daquele empréstimo. Tanto é que o Ramon voltou a trabalhar com o Chespirito no ano de 1971. Ele volta para participar do programa Chespirito. Inclusive tem um sketch chamado O Retorno do Seu Madruga. Mas no ano seguinte, ele já tinha ido embora para nunca mais voltar. Apesar disso, Chespirito e Ramon Valdez sempre nutriram respeito e admiração um pelo outro. O Roberto já falou que ninguém nunca o fez rir tanto quanto Ramon Valdez. E nessa entrevista para a TV e Novelas, o Ramon Valdez reforça que era amigo do Chespirito. E ele também desmonta uma teoria que circula por aí, de que o Ramon teria saído em solidariedade ao Carlos Villagrán. Para a revista, o Ramon disse que não concordava com a forma como o Carlos Villagrán agiu na sua disputa com o Chespirito, que ele se incomodava com algumas formas como o Carlos Villagrán agia e que a sua saída simplesmente coincidiu com a saída do Carlos. Então, recapitulando, o Ramon Valdez recebeu uma proposta muito boa para trabalhar em um circo. Ele estava se incomodando com os rumos que a produção vinha tomando depois que o Chespirito começou a se relacionar com a Florinda Meza. Provavelmente foi a soma de todas essas coisas que fez o Ramon Valdez sair do elenco. Ele não saiu do Chaves em solidariedade ao Carlos Villagrán. E mesmo com tudo isso, o Ramon Valdez retornou ao seriado em 1971, ficando ainda por um ano trabalhando com o Chespirito até sair definitivamente. E aí, ficou claro? Deu para entender um pouquinho mais dessa história? Para quem quiser saber um pouco mais disso tudo aí, tá para sair nas próximas semanas o livro Seu Madruga, Vila e Obra, uma reedição do livro do Pablo Kastner, lançado lá em 2010 e que agora vem com uma versão renovada, ampliada pela Estética Torda, a mesma editora que lançou a biografia do Chespirito, Sem Querer Querendo Memórias. Para quem quiser já reservar o seu exemplar, tá o link aqui embaixo na descrição. E se você curtiu mais essa história sobre o universo Chespirito, deixe aí o seu joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e continue acompanhando o Fórum Chaves aqui no YouTube. Até a próxima!